cinema tem o poder de criar mundos através de suas narrativas, de sua linguagem, da mágica parceria entre a arte e a fotografia, do poder de uma interpretação e da poética relação entre as músicas e as imagens. As artes plásticas têm esse poder. No decorrer de uma vida de muitas criações e invenções, o artista vai criando um mundo que é só dele, através de cores, formas, sentidos, desejos e intenções que compõem o seu universo artístico e poético. No curta vídeo de hoje, eu e você vamos conhecer um pouco do belo e intenso mundo de um dos maiores artistas plásticos do Espírito Santo, Atílio Colnago. Entre desenhos, pinturas e objetos ricos em figuras humanas, referências autobiográficas e imaginário sacro, podemos, como num filme, vivenciar a experimentação de técnicas e materiais que fundamentam suas criações artísticas em seus mais de 40 anos como pintor, desenhista, professor, pesquisador, restaurador, ilustrador de livros e idealizador de cenário e vestuário no teatro e no cinema. No programa de hoje vamos conversar com uma das grandes referências do nosso cinema, a escritora, poetisa e cineasta Luísa Lubiana. E é claro, nós vamos dar um rolê por aí para saber o que de melhor está rolando na nossa cena audiovisual. No ar, mais um curta vídeo. A soberana, que muitos só têm a coragem de pronunciar seu nome sussurrando-o, acompanhou o cortejo com sua comitiva. Sua face é minha face. Nossa convidada de hoje é escritora, poetisa, roteirista e diretora de cinema e trabalha com audiovisual desde 1991. Já escreveu, produziu e dirigiu 8 curtas, incluindo um dos clássicos do cinema do Espírito Santo, A Lenda de Proitner, de 1994. Além dos curtas, dirigiu o longa-metragem Punhal, em 2015, que ganhou destaque no Canal Brasil e no Telecine. Seus trabalhos foram exibidos nos maiores festivais nacionais, como Gramado, Festival Internacional de São Paulo, Boca do Inferno, em São Paulo, FICA, em Minas Gerais, Mostra de Tiradentes, Festival do Rio e festivais internacionais, como L'Étrange, em Paris, Porto Belo Road Film Festival, em Londres, e Festival da Ucrânia. E com toda essa experiência, coordena seu próprio festival, o charmoso Festival de Cinema de Santa Teresa, que agora em julho teve a sua 8ª edição. E é com um grande prazer que no curta vídeo de hoje eu converso com Luísa Lubiana. Seja muito bem-vinda, querida. Muito bom conversar com você. Obrigada por estar aqui, é um prazer. Luísa, você é definitivamente uma das pioneiras no cinema aqui no estado, né? No Espírito Santo. Das primeiras a começar a fazer filmes e filmes importantes, filmes que foram premiados, que ganharam prêmios que nenhum outro filme capixaba, né, tinha ganhado antes. Tem como fazer um resumão dessa super trajetória sua de anos e anos? Fácil. Não, comecei em 90 com Sacramento, filmei Super 8, aí já ganhou fotografia e trilha sonora no primeiro Festival de Cinema de Vitória. Depois eu fiz A Lenda de Proitner, que eu fui com uma equipe de uns 30 doidos para as montanhas, que era para filmar em uma semana, ficamos um mês filmando, porque o fotógrafo queria a luz deliciosa da manhã e a luz deliciosa da tarde. Vocês filmavam em pouco, e né? Em compensação, eu fiz em 16mm e ficou com uma luz incrivelmente parece maravilhosa. Uma pintura o filme, né? Aí foi o primeiro filme, A Lenda de Proitner, para ir para Gramado, a convite em Cuiabá e ganhei Cuiabá. Aí depois para o Festival Internacional de São Paulo e depois convidado 2 vezes para a Mostra do Horror no Festival Internacional de São Paulo. E eu fui com A Lenda de Proitner a convite no L'Étrange Festival em Paris, que Zé do Caixão estava sendo homenageado. Inclusive, ele tirou uma foto com me estrangulando no Jornal de Paris e eu não tenho. Cadê essa foto? foto, Eu Luísa? tenho essa Cadê foto essa foto? no Jornal Parisiense.
Depois, Manada, eu também fui o primeiro filme que foi para o Festival Internacional do Rio e Mostra de Tiradentes. Esses bombaram mais, mas eu fui para o Festival da Ucrânia, né? Eu fui para o Porto Belo Road também. Os meus filmes participaram de grandes festivais. Eu fiz um longa pela lei do audiovisual, que foi a primeira pessoa nos últimos 30 anos que fez um filme pela lei do audiovisual. E a gente vendeu pro Canal Brasil, Telecine, Sesc Glória, lancei no Jardins. Vendo todas as suas obras e né, nessa trajetória toda que você tem, que são obras que têm um fio condutor, né? Tipo, sempre tem temas que se repetem e sempre tem a presença de uma natureza imensa ali, né? A natureza é protagonista de todos os meus filmes. Todos. Eu sinto a natureza como personagem. E tem pouco elemento urbano contemporâneo, assim, né? Eu gosto da natureza, parece que ela ajuda né? O meu leitmotiv é o fantastique mesmo, né? Eu gosto do realismo fantástico. Então, parece que na natureza fica mais fácil ainda de inserir isso, né? Concretizar essa ideia. E também dá essa sensação muito de atemporalidade, né? Tem filmes seus que a gente data não certa, sabe. nunca. Eu também adoro isso. Não tem. Não, você não define. A lenda de Prótone, você além de não definir época, você não define país, porque não tem narrativa, não tem texto. O texto é Prótone, é uma linguagem inventada. Exatamente, é a linguagem inventada. Ele pode ser feito em qualquer país. A lenda de Prótone tem uma coisa muito forte, que é essa violência do interior, que às vezes a gente não fala, né? Das Lembra relações. do Homem do Saco? Não tem essa história? Sim. Eu via e sem querer, ele tá ali, o Homem do Saco. Ele volta, né, no momento do filme. Eu vejo a natureza nos seus filmes não num lugar romantizado. Também tem essa coisa desse lugar idílico, sabe? Sem perigos. Mas é um elemento selvagem. Isso é muito bonito, assim. Muito bonito esse elemento. Como é que era ser mulher nesse ambiente audiovisual desse início de 90? Como é que foi essa experiência? Menina, pra gente já é difícil hoje. Não, eu sempre fui tão sozinha com a minha arte, sozinha e gente que sempre quis trabalhar comigo. Mas nessa iniciativa, né? Eu sempre fiz tudo. Então, eu que entro nos editais, eu que ganho os editais, eu que coordeno a grana, eu que finalizo, Então, eu nunca me vi assim, mulher ali fazendo com homens, com nada. Sim. Entendeu? Eu sei que é um tema bem que tem que ser visto e é maravilhoso, né? Como que as mulheres estão se empoderando, estão sendo reconhecidas, inclusive editais que... Esse do BRDE que eu entrei, eu já tenho uma cota lá que na minha equipe, é roteiro, direção e produção, tudo mulher. Eu acho isso fenomenal. Mas eu não vi isso aqui no Espírito Santo comigo. Eu não tive... Primeiro, porque eu não estou nem aí para ninguém, nunca questionei ninguém, nunca vi ninguém e faço tudo sozinha. Então, eu não tive nenhum tipo de embate. Sim. Eu entrei nos editais, ganhei e fiz, né? E óbvio que a mulher ela é tratada como menos desde, né, de sempre. E ela tem que ser respeitada. Mas eu mesmo nunca tive nenhum tipo de embate com isso. E nem, olha, eu mulher... Não, nunca tive. Sim. Não, nunca prestei atenção. Você ter no seu set já uma equipe de mulheres trabalhando e que tem os postos garantidos, né?
Porque tem realizadoras, por exemplo, que pode ter uma equipe só masculina, né? Então, quando você se cerca de mulheres ali te ajudando na equipe, é uma maneira de inserção também, né? Eu acho o seguinte, homens ou mulheres têm que ser profissionais. Essa coisa de estar trabalhando com uma produtora, né, quando que eu já pedi tanto para ter uma produtora, finalmente eu tive. Então, graças a Deus que é a mulher, né, que é ótimo, e isso gera outras possibilidades. Mas eu tenho rapazes que trabalham comigo também que são bem bacanas também. Mas a maior parte da equipe é de mulher. Aham. Roteiro, direção, assistente de direção, né? Tem umas outras partes lá que é rapaz, maquinária, e também tem um assistente de direção também, menino, né? Mas a maior parte são mulheres que trabalham, né, comigo. E você tem também personagens femininos muito fortes, né, nos filmes. Eu vendo seus filmes, eu fico meio inspirada, assim, vejo grandes bruxonas, né, feiticeiras. Mulheres de poder mesmo que eu fico. Menina, você sabe que esse negócio de empoderamento, ele fez eu mudar completamente um livro que eu lancei e eu transformei em roteiro de cinema que chama A Esfera de Prata, e uma mulher que já era massa, que era uma rainha que coordena sozinha um reino, eu empoderei muito mais ainda. Essas discussões, elas me ajudaram muito na hora da construção dos personagens femininos. Sim. Depois, nessa época aí não, porque era tão devaneio, eu vim do Éden Dionisíaco do Brasil, que era o grupo de teatro que a gente bombava. Como é que era o nome dele? Éden Dionisíaco do Brasil. Do Brasil. Né, que a gente lotava, o Carlos Gomes lotava a UFES, lotava tudo. E a gente era tão livre no campo da performance, que eu não... o que vier... Aí não, essas discussões, como a mulher ela precisa ser respeitada, isso me ajudou profundamente na construção dos novos roteiros que estão que ainda espero realizar. Né? Já estão prontos, sim, mas que ainda estão em roteiro. Eu não filmei. Me ajudaram profundamente a empoderar mais ainda as ladies dos meus filmes. As ladies. Se seu coração for leve como uma pena, sua morte será serena. Dome o seu pensamento, pois é ele que te conduz. Luísa, no final de março desse ano, início de abril, vocês filmaram o Dourado e o Negro, que é um curta. É um curta que foi a primeira vez na minha história que eu filmei um roteiro que não fui eu que fiz o roteiro. Na verdade, eu fiz, mas baseado no conto da Bernadette Lira, que também se chama O Dourado e o Negro. Aí adaptei e ela aprovou. Agora vamos ver se ela aprova pronto, né? Um filme. Você pode contar um pouquinho da história pra gente? O conto se passa dentro de uma igrejinha, um sacristão que tem fascínio por um arcanjo que tem no vitral da igreja. Mas não vou dar mais spoiler, não. E aqui fica... Vocês filmaram agora vai ser um processo de montagem, né? Então logo. Tá montando, vai ter que ter correção de cor, efeito especial. Luísa, e você fala, é um dos primeiros filmes que você não foi um conto seu, né? Quer dizer, você tem muito... Não, eu nunca tive muita coragem, porque você tem que ter muita coragem para filmar os grandes, né? Por exemplo, Kurosawa filmou Dostoiévski. Sim. Visconti filmou Thomas Mann. Como é que funciona para você esse processo da escrita? Às vezes você pensa num conto já pensando em filmar ele, ou são processos separados? Não. O conto, ele vem, a escrita, ela é meio um santo que baixa, assim, né? E aí você escreve, às vezes, prontinho, né? Sem erro de concordância, sem nada. Nada. Tum. Tem outros que você lapida. O roteiro, não. O último roteiro que eu fiz, que é de um curta, ele não veio inteiro. Eu falei, gente, será que eu estou em crise de criação? O que tá acontecendo, né? Porque né? aí ele foi se bordando, lapidando, e como eu tenho morado aqui também tenho morado nas montanhas, então andando a pé, vendo as paisagens, aí isso vai introjetando e ele veio.
É diferente escrever um roteiro do que escrever um conto. Sim. E muito mais diferente ainda da poesia. A poesia é um santo que baixa muito mais imediato, assim, e ele vem bem pronto mesmo. O que você acha que no roteiro te demanda mais tempo, assim? Então, na verdade, o insight, a história, Já né, vem, que é né? o argumento, ela meio que vem. Mas depois, quando você vai construindo, você vai vendo o perfil psicológico do personagem, tem que aumentar. Então, para ele crescer, eu necessito de mais cenas, né? Eu preciso de mais composição do personagem, né? E eu acredito que o romance deve ser... Guimarães Rosa demorou 10 anos para escrever Grande Sertão Veredas, né? É porque o conto, ele é mais... Os meus, principalmente, são bem mais curtos. Tem contos longos também, que eu demorei mais. Mas a diferença da poesia para o conto e para o romance, né? Tem essa diferença. E agora nós vamos conversar um pouquinho com a produtora, roteirista e diretora do Sacramento. Meu nome é Luísa Lubiana, eu sou coordenadora do FEXTA, o Festival de Cinema de Santa Teresa. Como é que surgiu a ideia do festival? Como é que veio essa vontade de trazer um festival de cinema para Santa Teresa? Trabalho com cinema desde 90, né? E nem só de brioche vive o homem, né? Porque se eu pudesse, eu só faria filme. Pensei em dar uma expandida e como eu já estava frequentando Santa Teresa direto e a cidade tudo prospera, falei, por que não? Aí fiz um projeto e fui conversar com o secretário e simplesmente ele gostou da ideia. Aí ele listou um monte de coisas que podia, eu me interessei e fui à luta. É possível fazer isso, Fui né? à luta e fizemos com uma merreca de grana que hoje em dia eu olho e falo, mas gente... Como é que foi possível? A arte é mágica mesmo, né? A gente faz magia pra... E vocês já estão na 8ª edição, né? 8ª. Então já temos uma 8ª tradição edição aí, um e festival consolidando que, cada vez, mas sempre na luta para poder realizar. Pra poder realizar. Nada é muito fácil. Mas é um festival muito interessante, né, Luísa? Porque não é só cinema. Vocês têm shows lá, vocês têm lançamento de livros, vocês tentam trazer oficinas. Para agradar gregos e baianos, não pode ser só cultura. Tem que ter cultura e entretenimento. Então, a gente coloca no pacote, na hora de fazer o projeto, né, para mandar para os editais, a gente coloca isso, né? As 4, 5 mostras de cinema são já de praxe. Sim, tá lá incluso, né? E a né? gente tem a sorte de receber mais de 600 filmes. Né? muita Então coisa, a gente né? peneira 33, então quer dizer, até dá até uma dor. E dentro do festival tem o Escola Vai ao Cinema, né? Que é uma maneira de vocês levarem os alunos para sessões dos filmes. Essa amostra é bem fundamental, porque é o diálogo que o festival tem com a educação. Né? E com essa formação de público também, né, Luísa? Que eu fico Exatamente, pensando. eles vão, eles assistem, a amostra passa pelo crivo da secretaria, né? Eu tenho que mandar a amostra para eles olharem, ver se pode. Aí eles vão, aí eles fazem uma redação sobre o filme que mais gostou e o festival premia as 3 primeiras redações. Isso é muito Né? legal. Então, isso, o festival já deu 6 anos seguidos oficina de capacitação cinema independente na escola e a escola criou um festival de cinema dentro da escola. que bacana. Então é muito maneiro essa relação de você criar filhote, né? E é muito mais fantasia na Lua do que sonha a nossa vã filosofia. Pelo menos é o que mostra o livro A Esfera de Prata, da escritora e cineasta capixaba Luísa Lubiana. A trama envolve fragmentos de lendas, mitos e personagens. O prefácio do livro é assinado por Bernadette Lira, que, segundo a autora, conseguiu captar perfeitamente a alma e a essência do livro. Lu, e você foi aprovada no edital Aldir Blanc da Serra para lançar O Escuro Azul, que é seu próximo livro. Menina, Como eu é que fiquei tá meio isso? boba, assim, É. porque eu tenho tanta vontade de lançar e, ao mesmo tempo, tanto medo, porque os escritores que eu admiro, né,
Quando você lê gente boa demais, você fala, meu Deus, né? Como é que eu vou lançar? Como é que eu vou lançar? Mas como a gente está aí na vida mesmo, né? A gente lança e depois vê. Como é que foi essa escolha do que ia entrar no livro? Porque são 20 anos, né? Você teve alguém para te ajudar ou foi não, que você queria? Eu sempre faço tudo sozinha. Né? Agora que eu consegui, depois de 35 anos no mercado, eu consegui uma produtora que eu rezei tanto. Aí, depois de 35 anos, Deus escutou e me concedeu alguém que me ajuda em tudo. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente tem uma previsão desse lançamento? Você sabe mais ou menos quando que vai ser? Eu acredito que não vai demorar muito, não. Mas eu não consigo te dar a data ainda. Entendeu? Porque tem revisão, a editoração, né, e impressão. Aí, depois ainda organizar o lançamento para dar uma festa bem bacana. Tem alguma poesia que você pode contar pra gente? Recitar pra gente? Tem uma poesia, o nome do livro é Escuro Azul, que é uma narrativa, uma prosa poética. Na verdade, não é exatamente um poema, mas é uma prosa poética. Mas tem um poema no livro que ele me agrada bastante. O abraço. O abraço tem algo que eterniza o instante. Às vezes, é melhor que um beijo. O abraço é uma maneira de dizer eu te amo sem dar bandeira. É liberado, não compromete em público. É um só, é único. Por lei, não é considerado traição. O abraço é afeto, peito no peito, coração no coração. Tem abraço que é maior que o Kilimanjaro, uma imensidão de afago. O abraço é a fresta, a possibilidade, a mais pura verdade. Ainda sinto o calor do teu abraço? Ai, que lindo! Eu fiquei querendo um abraço agora, gostoso. Ai, lindo, Lu. Obrigada por recitá-lo. Bom, adorei essa conversa. Para a gente finalizar, uma pergunta um pouco mais ampla. O que é cinema para você? Fazer cinema é como atravessar um deserto sem tenda, sem cantil, sem odalisca e sem camelo. Na lua minguante. E o que nos salva são as miragens, a possibilidade de transformar quimeras em realidades fílmicas. É isso que é cinema. Gente, ela fez uma poesia maravilhosa. Lu, muito obrigada por essa conversa. Lindo, lindo. Obrigada a todos. Volta mais vezes. Prazer. Vamos almoçar lá em casa amanhã. Neste último fim de semana terminaram as filmagens do longa-metragem Lacuna, da cineasta Saskia Sá. Ação! As locações principais foram nos municípios de Viana e Cachoeiro. Lacuna é um filme de horror e o enredo gira em torno da busca da jovem Alice por respostas sobre o passado da família ao voltar à antiga casa do pai, agora morto, de onde fora levada ainda bebê pela mãe Helena. A história traz questões socioambientais e políticas do Estado. O horror ele tem muito mais a ver com a angústia, com esse mal que ronda, que tá nas beiradas e que está se aproximando. E sim, eu trabalho com esse horror, que é um horror que tem um pé no fantástico, mas ele também tem um pé na realidade brasileira, latino-americana. Então, Lacuna ele não é só um horror psicológico, mas ele também tem questões políticas e sociais que tem a ver com essa busca da memória por essa menina Alice, né, que está em busca do passado dessa pessoa misteriosa que foi o pai dela, né? O filme tem elenco inteiramente capixaba e equipe com quase todos os integrantes residentes no Espírito Santo. O filme é uma produção entre a produtora Horizonte Líquido e a Livres Filmes e Artes, e é o segundo filme de longa-metragem da diretora Saskia Sá. Em breve, aqui no Curta Vídeo, Bárbara Collen vai conversar com a Saskia sobre a sua carreira, seus livros e sobre este seu novo trabalho. Fui a primeira mulher aqui no estado a ganhar um edital de longa-metragem de ficção. E esse foi mais um Curta Vídeo, o programa que semanalmente deixa você por dentro de tudo que rola no universo audiovisual capixaba.
Afinal, nós estamos na TVE. Aqui, seja no canal 2.1 de sua TV aberta ou em nosso canal do YouTube, para todo mundo, nós oferecemos a você programas, conteúdos especiais e transmissões exclusivas que têm como missão fortalecer a cidadania, a autoestima, o sentido de pertencimento das pessoas, através de conteúdos de qualidade, sejam eles na arte, na cultura, no esporte, na educação, no jornalismo, no entretenimento e, é claro, nas telas de cinema. Então, nós temos um encontro marcado. Quarta que vem, próxima sessão do Curta Vídeo, aqui na TVE. A TV que é sua, que é pública e que é de todos os capixabas. Mas acontece que no cinema acontece tanto imprevisto que você não acredita. Por exemplo, quando eu pensei que estava tudo certo, já tinha marcado uma data no Metrópolis para lançamento, a líder Cine Laboratórios do Rio, que estava fazendo toda a parte de laboratório do meu filme, ficou sem material para a cópia. Eu acho que o documentário é justamente a proposta da reflexão, né, sobre o real. A minha formação é de jornalista e eu me considero, então, não me considero cineasta, eu me considero um comunicador através do cinema.